Olá a todos, boa noite. Hoje mais um dia de comemoração, né? Comemoramos o dia daquelas pessoas muito atenciosas que sempre nos ajudam, sempre estão aqui para nos ajudar, né? Hoje é um feliz dia. Parabéns a todos vocês, parabéns à professora Luciana, parabéns à Hum, professora Rafaela pelo dia. Obrigada. Me chamo Tatiane, estou aqui hoje como representante do NICEP, que é o Núcleo de Iniciação Científica, Extensão e Pesquisa, que também, dentre outras coisas, é responsável por organizar esses eventos que nós temos sempre por aqui, né? E hoje é um dia muito especial. Eu tenho alguns recadinhos a dar para vocês em relação ao certificado, né? Todo evento desse gera um certificado e também uma lista de presença. Não fique tão ansioso, eu vou disponibilizar esse certificado, essa lista de presença, lá nos momentos finais da palestra. Para isso é necessário que você assista a palestra. Isso é uma estratégia que vocês assistam para poder conseguir o certificado, tá bom? Questão número 2, recadinho número 2. Professora, eu não consegui. Qualquer coisa eu vou botar aqui o e-mail do Unicep. Eu assisti a palestra, mas meu computador deu ruim, eu não consegui, eu então vou ter que sair para poder preencher o forms. Eu vou deixar aqui o e-mail do Unicep para caso vocês tenham algum problema, entre em contato ou em meu nome ou com a professora Luana. Combinado? Último recadinho, recadinho número 3, antes de eu passar a palavra para a professora Luciana. É a questão do microfone ligado. Gente, por favor, eu gostaria que todos vocês abrissem a câmera de vocês, que é bom ver o rostinho de vocês. Eu só estou vendo a professora Rafaela e a professora Luciana, né? Abram o vídeo de vocês, mas, no entanto, o microfone não, porque às vezes vocês estão vendo televisão, que eu sei, então estão escutando outra coisa que aparece a microfonia para a professora Rafaela ou para a professora Luciana, isso atrapalha o próprio raciocínio dela, a própria fala dela. Então, se ela abrir para as perguntas, vocês abram, ou então levante a mãozinha, coloquem no chat as perguntas, mas participem, não deixe de participar não. Só se ela falar assim, gente, o que vocês acham disso? Aí vocês podem abrir o microfone e falar sem problemas. É só para questão de não incomodar muito o palestrante. Diante disso, professora Luciana, a palavra é sua. Boa noite, excelente evento para vocês. Muito obrigada, professora Tatiane. Então, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso evento comemorativo ao Dia do Profissional de Secretariado, mas secretária, assessora, secretário executivo, enfim, a gente tem várias nomenclaturas aí, né, que a gente tem no nosso campo de atuação. Então, assim, estou muito feliz aqui porque a professora Rafaela, ela recebeu um convite e prontamente ela aceitou participar do evento para falar com os alunos da Unileia, né? Rafaela Torres é uma pessoa muito querida para mim, muito especial. Ela foi uma aluna que fez parte do início da minha carreira docente, né? Então, ela foi, se não foi a primeira, foi a segunda turma, e ela foi minha aluna, e depois eu vi ela se formando, depois eu vi ela sendo professora junto comigo da universidade que nós trabalhamos juntas. Ela fez pós-graduação em secretariado, ela fez graduação em secretariado bilíngue, né? Depois ela fez um concurso para o Inmetro, que é um serviço público e também passou muito bem, né, Rafa? Eu adoro falar que você passou muito bem primeiro, não foi? Foi o Passou em primeiro. primeiro lugar do Inmetro aqui no Rio de Janeiro. E depois eu vi Rafa casar, depois eu vi Rafa ter filho, então assim, a Rafa faz parte da minha vida, então de aluna ela se tornou uma querida amiga, né? Quase uma irmã. Então eu queria que vocês recebessem ela com muito carinho, porque ela tem uma grande experiência na área de secretariado, né? E ela pode compartilhar um pouco do que ela sabe, porque não dá para falar tudo, né, Rafa? É muita coisa. Agora ela está atuando na área de gestão de RH, que é uma área diferente da graduação dela, mas que ela já tem uma experiência, que ela já está trabalhando há algum tempo. E Uhum. contar um pouquinho, né, desse mundo do profissional de secretariado. Eu acho que não só na área da gestão pública, mas poder contar um pouquinho no início, do seu início realmente como profissional de secretariado, eu agradeço. Seja muito bem-vinda, obrigada. Obrigada.
Obrigada. Eu quero agradecer o convite da universidade, da professora Luciana. Para mim é sempre um prazer eu estar participando desses eventos e relembrando a profissão, porque, como a Luciana falou, agora eu já não atuo mais na parte de secretariado, mas de fato tive todo um histórico e devo muito a isso, eu não tenho a menor dúvida. Eu ingressei no Metro como estagiária de secretariado executivo e com um pouco antes de um ano eu fui contratada para apoio administrativo em secretariado, né? Fiquei um tempo trabalhando numa área de orçamento e depois migrei para a secretaria da divisão, de fato, de administração, que foi, assim, um marco profissional para mim, onde eu aprendi muito com o meu gestor, foi incrível para o meu crescimento profissional. E eu passei muitos anos ali naquela secretaria. No início eu era assistente da secretária, depois eu me tornei a secretária, cheguei a ser secretária de coordenação e a partir disso migrei para outras atividades administrativas um pouco antes de passar para o concurso e ingressar como servidora efetiva. E aí ali eu atuei na área administrativa, com contratos, com fiscalização de contratos, sempre atuei na diretoria de administração e finanças, então acaba que a minha vivência é muito realmente voltada para essa parte administrativa, que é o mundo da secretária, né, do secretário. Então foi muito legal a Luciana me convidar para falar de secretariado, unindo o tema gestão pública, porque é a minha vida. De fato, a minha carreira, mesmo quando estava atuando na secretaria, era nesse contexto. A minha experiência toda é dentro do Serviço Público Federal. Então, é um prazer poder falar para poder estimular também quem tem vontade, trocar um pouco de experiência, falar um pouco do perfil desse tipo de atuação para que vocês consigam vislumbrar aí um futuro. Eu vou compartilhar minha apresentação com vocês. Eu queria poder vê-los enquanto eu apresento, mas acho que não será possível. Tentei aqui já mais de uma vez e não deu certo. Então, vou pedir, Lu, que você me avise se tiver alguém perguntando alguma coisa, se precisar interromper. Tá, mas eu vou pedir para todos os alunos guardarem a perguntinha para o final, para não te interromper, tá bom? Tá bem, mas se acontecer algum problema de conexão, eu estou deixando meu celular até aqui do lado, porque aí se você me mandar uma mensagem, eu consigo ver. Tá, ok. Obrigada. Então, assim, para a gente começar, para quebrar um pouco o gelo, queria perguntar para vocês pensarem aí como que vocês estão se sentindo no dia de hoje, porque isso faz toda a diferença para a gente começar essa conversa. Desculpa, só um minutinho. Meu amor, a mamãe não pode falar agora. Aconteceu exatamente o que eu falei, não? E eu fechei a porta. Mas, assim, hoje é segunda-feira, tem gente que gosta das segundas, que chega com a corda toda porque está começando a semana, e tem gente que chega do fim de semana com zero motivação para começar a semana. Então, se verifica aí, se consulta, como é que você está chegando para essa palestra hoje, para essa conversa? Estou aberta, estou fechada, ai que horror, não queria estar aqui, só quero as horas. E dependendo de como você está, se você está ali de repente no mood 4, no 3, até no 5, dá um reset, abre oportunidade para conseguir trocar informação. Esse não é um momento que eu quero que seja maçante para ninguém. Eu sei que, às vezes, esse horário todo mundo já trabalhou o dia inteiro, está cansado, então eu vou tentar o máximo possível trazer essa conversa com mais leveza, para que tenha menos cara de palestra formal e que vocês consigam entender o que eu estou falando, se ver nessa situação e pensar numa forma desse conteúdo ajudar a vida profissional de vocês, tá bem? Qual é a minha proposta para hoje, então? É ter um rápido olhar histórico da nossa profissão, para a gente entender em que momento a gente está chegando, e até fazendo já um pequeno paralelo com o serviço público, a gente tentar entender um pouco mais do nosso perfil e esse perfil do profissional que atua ali no serviço público, na gestão pública, e refletir o que a gente quer diante disso. Tá bem? Essa é a proposta, e aí, como a Luciana falou,
as perguntas podem ficar para o final, então se tiverem alguma contribuição, algum comentário, alguma dúvida, no final a gente conversa melhor. Em relação ao tempo, o que a gente pode pensar em relação à nossa profissão é, depois da Segunda Guerra Mundial, que tinha ali todo aquele contexto dos homens irem para os campos de batalha e a mulher começar a ter um pouco mais de oportunidade, digamos assim, nós temos, principalmente no Brasil, no nosso histórico profissional, um salto ali mais ou menos em 1950, com a chegada das multinacionais, que exigiam ali algumas técnicas para os profissionais de secretariado e, lógico, nesse momento era a secretária, né? A gente não falava o profissional de secretariado, era a mulher e com bastante limitação na atuação profissional, né? Ainda era um profissional bem subordinado, com uma característica de você ouve o que eu estou falando e anota e me ajuda em tarefas mais básicas e prepara meu cafezinho, atende meu telefone. Basicamente era esse o contexto de atuação da secretária. E ali a gente vai vendo um crescimento que começa a ter o treinamento gerencial para os empresários e passa a existir uma questão de status de ter secretária. Então, quanto mais secretárias, mais poder existia. Então, às vezes, dependendo do cargo, eram 2, 3 secretárias para atender essas demandas secretariais que eram muito básicas ainda. Ali, na década de 70, a gente começa a ver a coisa crescer, o papel da secretária começa a ter um pouco mais de visibilidade em termos de assessoria, em fazer atas de reunião, em começar a crescer no meio da gestão, mas ainda com um papel muito de assistência, né? Em 1980, a gente tem a década da criação da nossa regulamentação profissional, que foi importantíssima, um marco histórico que a gente não pode esquecer jamais. E ali, em 90, o negócio começa a aumentar, principalmente por conta da tecnologia. E a partir dos anos 2000, nós vemos uma atuação que realmente passa para um outro status, que é o de assessoria, e que exige cada vez mais um preparo educacional desse profissional. Na verdade, se a gente parar para pensar, em várias profissões a gente consegue enxergar esse crescimento paralelo à questão da tecnologia, né? Mas no cargo de secretária, existe sempre uma atuação muito atrelada à coisa do computador, que antes era a máquina datilográfica, existiam as técnicas como a taquigrafia. Então, tem uma questão tecnológica muito intrínseca à atuação do secretário e que, por isso, acompanha muito a coisa do desenvolvimento tecnológico. E aí ele tem um marco também nos anos 2000, em termos de gestão pública, que é a questão do governo eletrônico, que começa a crescer. Essa visibilidade da tecnologia da informação, da TIC, né, começa a o governo começa a prestar mais atenção nisso, na necessidade de atuar em prol disso nos serviços públicos, que a gente sabe que tem fama de muita burocracia, é lento, então a tecnologia pode ajudar a esse serviço a ser melhor prestado à sociedade. Então a gente hoje, inclusive, na verdade, a gente nem ouve mais questão de eletrônico, a gente ouve o digital. E existe um marco muito grande, principalmente no serviço público, que foi a pandemia, que forçou, obviamente, todo mundo a se adaptar à tecnologia para tudo. De repente, de um dia para o outro, todo mundo se viu em casa, trabalhando de casa, tendo que usar videoconferência, tendo que usar processo eletrônico 100% para resolver as coisas, porque no serviço público, nesse período aí entre 2000 e 2020, lógico que teve muita evolução, né? Inclusive de processos digitais, não era mais processo em papel, em muitos órgãos, e aí quando vem a pandemia, ela força, inclusive, o trabalho remoto, o que é uma novidade para muitos órgãos públicos. Então, tanto as secretárias como os dirigentes, naquele momento, tiveram que se adaptar a essa nova realidade, inclusive para esse serviço de secretaria, que antes tinha um contato e um convívio tão direto, né, que passa a ser virtual, mesmo mantendo as mesmas atribuições. E aí chegamos, então, nesse momento hoje, graças a Deus, pós-pandemia, que temos ali um meio termo de o que a gente aprendeu com esse contexto de pandemia, de necessidade de trabalhar 100% remoto, e o que a gente pode fazer para
esse contexto híbrido que nós temos hoje. Então, esse é mais ou menos o contexto histórico que eu gostaria de trazer até o dia de hoje, que é de muita transformação digital, de muita tecnologia. Hoje a gente ouve o tempo inteiro falar de comunicação, de dados, de internet das coisas, isso passou a ser muito falado, né? Um termo que a gente ouve muito, inteligência artificial sendo usada cada vez mais. Então, não dá para a gente negar que o nosso contexto atual profissional é dentro disso, dentro de uma transformação constante e que se a gente não buscar adaptação, a gente fica para trás mesmo. Em termos de gestão pública, é importante a gente alinhar alguns conhecimentos e conceitos para a gente entender a atuação profissional dentro da gestão pública. Primeiro, assim, pensando em conceito de gestão pública, é sempre entender que está falando de gestão de coisas públicas, de interesse público. Então, são serviços prestados que sempre buscam o interesse coletivo. A gente tem ali várias instituições, órgãos, autarquias, fundações, que têm uma função administrativa para atuar nos serviços que são inerentes a cada instituição, de forma que a sociedade seja suprida das suas necessidades por meio desses serviços que são comuns. Então, em todo o tempo que se fala de serviço público, de gestão pública, o servidor público, o agente público, precisa se enxergar nessa posição de prestador de serviço à sociedade, de algo que é para todo mundo, que precisa ser acessível a todo mundo. O principal objetivo sempre será o interesse público, sempre serão soluções e produtos e entregas para beneficiar a coletividade, e não uma pessoa só, e não a si próprio. Então, a gente sempre está buscando atender de uma maneira mais efetiva possível as necessidades da sociedade por meio de políticas públicas de prestação de serviço, identificando essas necessidades e apresentando soluções para elas. Esse é o papel da gestão pública. E aí não dá para falar de serviço público e de gestão pública sem citar os princípios da administração pública. Esses são os princípios básicos, tá, gente? São os princípios que estão na Constituição Federal. Se alguém já estudou para concurso, provavelmente já viu sobre isso. Existem outros princípios que nós vamos percebendo durante a atuação, inclusive dependendo do que atua, por exemplo, em contratos, ou em gestão de pessoas. Mas, basicamente, a gente sempre tem que ter em mente o LIMP. É muito fácil de gravar com o acróstico, né? Que é a legalidade, porque a gente tem que fazer exatamente o que está na lei, tem que valorizar e cumprir a legislação. E uma coisa que a gente sempre fala, que é uma diferença básica quando pensa do privado para o público, é que no privado nós temos ali um conjunto de legislação que nós temos que fazer as coisas sem ferir a essa legislação. E no público, nós temos que atender diretamente à legislação. Então, se você atua, como é o meu caso, em RH, dentro do serviço público, tem uma infinidade de normativos, de instruções, de portarias, de decretos, de leis, que determinam coisas que precisam ser cumpridas. Isso significa que não é que eu vou fazer alguma coisa desde que eu não infrinja aquilo ali. Não, eu preciso fazer o meu serviço para atender tudo que está ali. Então, a questão da legalidade é muito forte, é o coração do negócio. A impessoalidade é uma coisa assim, que a gente precisa cultivar desde que entra no serviço público para que ela se torne forte e realmente capaz de fazer com que nós tenhamos olhar para isso o tempo inteiro em cada coisa que a gente faz. Porque o tratamento igualitário, além de ser um direito constitucional, né, todos são iguais perante a lei, ele é o coração do serviço público, porque a gente está atendendo a sociedade. Então, não pode existir diferença, a gente fala isso que é o tratamento isonômico, né? Não pode existir diferença de atendimento e de prestação de serviço entre uma pessoa e outra, porque eu conheço uma e não conheço outra. A moralidade, que está ligada aos princípios éticos em toda forma de atuar, para que dentro da legalidade nós tenhamos a ideia do que é certo e do que é errado e busque atuar sempre de forma correta. A publicidade, e aí isso é interessante trazer, porque a nossa profissão tem uma questão muito voltada para o sigilo profissional, né? Então, existe ali uma coisa de tentar buscar dentro do meu papel de secretária, de secretário, eu tenho que ter o sigilo interno do que eu estou prestando serviços ao meu gestor, à equipe que eu trabalho, mas a sociedade nós temos que ter transparência, temos que
E a eficiência. Afinal de contas, nós estamos gerindo os recursos que são do povo, né? Recursos públicos. Então, temos que buscar prestar os serviços da melhor forma possível, mas com eficiência. São os bons gastos públicos, né? Assim, uma boa prestação de serviço, mas, ao mesmo tempo, buscando otimizar os recursos que nós temos. Então, não dá para pensar em... Quando vocês pensarem em serviço público, lembra do LIMP. LIMP é fundamental para pensar em prestação de serviço público. Agora, uma coisa interessante de trazer, que provavelmente vocês já viram em algum momento, é que os processos fundamentais da gestão pública são os mesmos do administrador, o famoso PODC, né? Porque, de fato, a gente está ali o tempo inteiro planejando, definindo objetivos, vendo quais recursos serão utilizados, determinando como que eles vão ser disponibilizados dentro da estrutura disponível, ao tempo que for acontecendo, o plano for executado, tem que se orientar a realização disso e depois verificar os resultados. Então, basicamente, roda o ciclo como da função do administrador. E o profissional de secretariado executivo, como é que fica nesse contexto da gestão pública? Porque até agora eu trouxe para vocês os conceitos gerais para a gente conseguir se localizar. Então, dentro disso, é importante, em primeiro lugar, para a gente alinhar, nivelar, lembrar quais são as nossas atribuições legais. Isso significa que, pela legislação, nós temos ali, basicamente, essa necessidade. Primeiro, de gestão. Primeira coisa que a legislação traz, que nós atuamos na gestão secretarial, uma parte ali de planejamento, de organização. Olha a similaridade com as funções do administrador aí. Depois ele deixa claro, a legislação deixa claro que nós temos esse papel de assessoria a executivos, que também precisamos tratar informações. E aí, quando a gente fala de tratamento de informações, é importante se reconhecer numa posição de que você não trabalha só para coletar dados. Isso ficou lá atrás, gente. Se a gente está ali na linha do tempo, em 2024, a gente precisa se reconhecer como profissional que trata informação, que tem análise crítica suficiente para poder pegar um documento, ler, entender e transmitir a informação que aquilo traz, e não só copiar e colar. Isso é importante. E está totalmente ligado à comunicação, porque uma atribuição, as atribuições de comunicação, elas são tanto em relação à parte verbal, a não verbal é intrínseca ao nosso profissional, obviamente, e a escrita. Nós precisamos ter qualidade de comunicação. Se não soubermos colocar no papel, ou se não soubermos nos posicionar numa reunião, numa conversa, fica difícil manter a postura e o perfil necessário para atuar como um secretário executivo. A gestão documental está muito ligada à questão da coleta e tratamento de dados. Na legislação, a gente percebe que, óbvio, né, a legislação ela é antiga, então ela traz ali, tanto para a questão da comunicação, das informações, algo que estava um pouco mais restrito. E eu estou tentando trazer para vocês isso na linguagem do que é hoje o profissional. Então, em termos de gestão documental, além da gente tratar documento em si, é pensar em mecanismo, é criar mecanismos, é ter a disponibilidade, a proatividade e conhecimento técnico para você conseguir concatenar as ideias e propor soluções para os gestores, para as equipes, e não ficar dependendo de alguém te apresentar uma planilha, por exemplo, para você atuar naquela planilha. Você pode criar. Então, a gestão documental está ligada à questão de mecanismos que você pode propor. E conhecimentos protocolares, porque nós precisamos saber como que se dá o comportamento, não só em eventos, mas até no dia a dia, dependendo do recebimento de autoridades, da recepção de pessoas que têm culturas diferentes. Então, dependendo do lugar que a pessoa trabalha, principalmente, é necessário conhecimento protocolar. Essas são as atribuições básicas da legislação. A partir disso, nós podemos sintetizar 4 blocos de conhecimento ou de competências que nós precisamos desenvolver para termos um perfil mais completo, que eu citei como aprendizado constante, controle e organização para múltiplas tarefas, a parte comportamental, que nós chamamos de soft skills, e as competências digitais. E eu quero entrar em cada uma delas para a gente conseguir visualizar isso melhor e se perceber dentro disso, porque é isso que mais importa para mim nesse momento. Nessa noite, se eu conseguir que vocês consigam se enxergar em algum ponto para melhoria profissional, para ter um autodesenvolvimento, é isso que vai valer a pena. Então, assim,
aprendizado constante, isso que vocês estão fazendo aqui faz parte. Quando a gente tem uma postura aberta para o conhecimento, quando a gente consegue entender que é isso que faz a gente mudar de vida, para acompanhar o que está acontecendo. E dentro do serviço público, a gente precisa sempre estar ligado em alterações, porque acontece o tempo inteiro alteração de legislação, de estrutura, são normas e procedimentos internos, porque as instituições públicas trabalham muito com normas e procedimentos internos. E essas normas, elas precisam ser adaptáveis, elas vão se alterando conforme a legislação se altera, conforme o fluxo apresenta a necessidade de alteração, e a gente tem que se adaptar. Fora a questão de subcultura que eu trouxe aqui, porque existe uma flexibilidade de atuação dentro das instituições públicas e que você consegue lidar com mundos diferentes, às vezes, dependendo do tamanho da instituição. E você percebe quase que, eu brinco que dependendo da área que eu lido, parece que eu tenho um metro dentro do metro, porque são mundos e dinâmicas muito diferentes e que nós temos que saber lidar. Então, o aprendizado constante está muito mais ligado a essa sua disponibilidade de aprender do que, de fato, a estar aí fazendo 1000 cursos ao mesmo tempo e não estar prestando atenção em nenhum deles. Eu não estou falando aqui de certificado no currículo, estou falando de conhecimento, de estar sempre buscando o que está aparecendo de coisa nova, tentar se antecipar, porque às vezes você está participando de um encontro, de uma reunião, e você ouve um assunto, eu acho que vai ter uma alteração nessa norma, traz para a equipe, já começa a se antecipar e pensar, e quando isso acontecer, para não ser pego de surpresa. Então, esses movimentos que acontecem dentro do serviço público, né, esses movimentos governamentais de mudanças, eles fazem com que as pessoas busquem mais qualificação. Sempre. Porque não dá para você ficar simplesmente parado, porque a norma que estava funcionando aqui, daqui 5 anos, ela já está completamente diferente. E aí você está com conhecimento defasado se você não buscar qualificação. E sem isso, você não vai manter a qualidade das suas entregas. As entregas individuais, elas impactam diretamente nas entregas da unidade. Então, não dá para você pensar que você é um elemento isolado da instituição, porque não é. O aprendizado é uma necessidade de qualquer profissão, eu não tenho a menor dúvida. Mas se a gente, enquanto secretário executivo, quer buscar um posicionamento diferenciado, precisa acompanhar os movimentos. Não dá para ter o canudo e acabou. Eu trouxe isso aqui, da questão do multitarefa, porque eu sei que é uma coisa que se fala muito no profissional de secretariado, que nós temos que fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e muitas vezes fazemos mesmo. Mas a gente precisa ter um pouco de cuidado em relação a esse conceito, porque às vezes a gente trata como se fosse saudável fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, e que nem sempre é exatamente isso que está acontecendo. Às vezes sua mesa está lotada de papel, de processos, se ainda for processo físico, e de coisas como se você estivesse trabalhando muito, e na verdade você não está sendo produtivo. Você pode estar realmente super ocupado. Mas, de repente, está faltando ali um autogerenciamento, está faltando foco para você conseguir produzir o que precisa no tempo que precisa. Então, não necessariamente ter um monte de tarefas ao mesmo tempo sob a sua responsabilidade é ser multitarefa, porque você pode ter e não está conseguindo executar. Então, para poder atender tantas demandas, conseguir render o máximo que você consegue e até melhorar o seu próprio rendimento, eu trouxe algumas dicas. Primeiro, planejar as tarefas do dia. Se você não tem hábito de fazer do dia, começa pela semana. Ah, não consigo ainda. Tenta pensar no seu mês. Porque se você não consegue planejar, para esse mês eu quero me livrar dessa pendência que está comigo há 6 meses. Para fazer isso, o que você vai fazer essa semana? E aí você vai trazendo isso desdobrado de maneira que você consegue organizar as suas tarefas e executar de fato. Senão o seu planejamento ele vive com previsão, nunca com concluído. Cria rituais também, é importante que você perceba, porque isso é completamente individual, tá? Eu consigo render mais ouvindo música, eu consigo render mais no silêncio, eu gosto de trocar ideia com meu colega, eu não gosto de trocar ideia com meu colega, eu gosto mais claro, eu gosto mais escuro. Tenta buscar o ambiente, se for possível, de uma forma que faça com que você rende mais. Ah, não posso mexer nisso, Rafa, é o que eu tenho ali na empresa, eu trabalho 100% presencial e eu tenho que me adaptar. Paciência, tenta jogar com outra ferramenta, então. Por exemplo, a questão do seu horário de melhor rendimento. Isso é fácil de perceber. Ah, eu rendo melhor de manhã, rendo melhor à tarde? Isso é individual. Cada um tem um jeito de trabalhar.
eu consigo estimar o que eu recebo? Ou eu trabalho 100% sob demanda e um dia pode ser 1 e um dia pode ser 50? Ou dá para eu ter mais ou menos uma ideia e conseguir desdobrar isso para minha semana e para o meu mês? Porque a grande questão aí é tentar se ajustar a sua demanda para que você consiga render, produzir. Mais de uma coisa ao mesmo tempo, dificilmente a gente consegue, a menos que seja algo super automático. Por exemplo, dirigir. Quem dirige há muito tempo consegue dirigir, colocar uma música, consegue dirigir conversando, vai estar com uma atenção dividida. Não é o ideal, mas consegue. Agora, se for uma pessoa que acabou de tirar a carteira, está super tenso, já não vai conseguir. Agora, no dia a dia, é a mesma coisa. Consigo digitar um texto enquanto eu estou participando de uma reunião? Possível. Em algum momento é bem possível que esse seu texto traga uma frase da reunião, porque você está com a atenção dividida. Então, se a gente quer fazer um negócio bem feito, é necessário colocar atenção naquilo que está sendo feito. E para isso a gente precisa planejar o nosso dia. Eu trouxe aqui um vídeo que eu gosto muito, que ilustra como que a falta de planejamento pode, em vez de agilizar, trazer mais problemas para a gente. O som tá saindo? Sim. Quem nunca fez tentativas sem calcular exatamente os riscos, o tempo, o que você precisa de fato de recurso? E assim, tentativa e erro é uma possibilidade no trabalho, na vida. O porquinho ficou ali, tentando milhares de possibilidades, né? Tentou de tudo. Até missão impossível ele fez. E nada dava certo, e no final das contas, quando deu certo, ainda deu errado. Então, assim, é perigoso, apesar de possível, é muito perigoso ficar só numa tentativa e erro. O ideal é que a gente realmente tenha a cultura de planejamento. E eu sei que isso é muito difícil para o brasileiro, porque nós temos uma pegada muito, né, do improviso, da informalidade. E para a vida profissional, principalmente, na vida pessoal, isso é uma escolha. Tem gente que gosta de ser assim e tá tudo bem, cada um é de um jeito. E admite os riscos que pode sofrer sem calcular. Mas na vida profissional ou na atuação profissional, isso toma proporções maiores, né? Então é muito importante nós termos ideias de gestão de riscos, de gestão de processos, de gestão de tempo, de gestão da qualidade, de ferramentas da qualidade, porque elas podem ser úteis para nossa melhoria, tanto da atuação pessoal como da produção da equipe. E aí, nesse contexto de planejar, de pensar na gestão como um todo, eu queria destacar a coisa da gestão de processos, porque eu percebo que isso é, às vezes, uma dificuldade da parte da secretaria, de entender que ali não é só uma porta de entrada e de saída, mas que é um lugar de processo, de processar informações, de processar entregas, de agregar valor. Nós temos que perceber e atuar, e mesmo que não tenhamos esse papel formal na carteira de trabalho, vamos colocar assim, que a gente se disponibilize nesse papel, para que as pessoas reconheçam essa possibilidade em nós. Eu vou compartilhar uma coisa que acontece com alguma frequência comigo, e eu acho isso muito interessante, porque desvaloriza bastante o profissional de secretariado quando eu ouço isso, e eu me sinto mal. Com frequência, as pessoas me perguntam, você é administradora, né? E aí eu falo, não, sou secretária, sou secretária executiva. Sério? Eu achava que você fosse administradora. Mas não é uma vez só que eu já escutei isso. Por quê? Porque a ideia que você tem de secretário é que é aquela coisa passiva, reativa, que está sempre ali esperando chegar uma demanda para pensar se sabe atuar naquilo. E aí, quando não sabe, só passa a bola. Está ali para passar a bola. Gente, isso aí já deu. Se a ideia de vocês é se profissionalizar, ter diferencial competitivo
para estar no mercado de trabalho ou para tentar no serviço público ter um posicionamento bacana, não pode ser assim. Existem profissionais assim? Existem. E possivelmente por conta desses profissionais é que as pessoas me perguntam o que me perguntam. Mas a gente precisa virar esse jogo. Está na nossa mão. Não está na mão do outro. O outro tem que perceber que nós temos essa capacidade. Nós temos. Isso eu tenho certeza. Porque eu lido o tempo inteiro com pessoas que têm. E às vezes o que eu percebo é uma falta de disponibilidade de se ver naquele papel. Então, assim, pensem na instituição, se vocês trabalham numa instituição pública ou numa empresa privada, como com esse fundamento aí de processos, para vocês conseguirem até se enxergar. Em alguns momentos vocês são o fornecedor, em alguns momentos vocês são o cliente, mas todo mundo tem uma entrada e uma saída entre as unidades para que vocês consigam entender melhor o impacto da atuação. É a partir disso que a gente consegue melhorar a nossa atuação. E para isso a gente precisa conhecer melhor a nossa empresa, a nossa instituição, entender um pouco, mesmo que basicamente, do negócio, das áreas que atuam, para que eu consiga ter clareza dos processos, de como eles se relacionam, de como a gente pode melhorar a mensuração dos produtos ou dos serviços que eu entrego dentro da minha unidade, como que eu posso ter um papel mais claro dentro da instituição para a minha unidade. E é lógico que isso tudo desemboca lá na questão da eficiência, gente. Quando a gente consegue melhorar os processos, os insumos, sem dúvida alguma, nós vamos ter processos que rodam mais rápido, que rodam às vezes sozinhos, que o cliente consegue ter o resultado super rápido, e isso é o que a gente sempre busca. Independente de ser uma empresa privada vendendo um produto que é uma coisa mais clara, no serviço público, no meu caso, por exemplo, meu cliente é o próprio servidor. Então, eu preciso enxergar esse servidor se sentindo bem atendido. E eu não estou falando só de atendimento bacana, estou falando de ter serviço prestado com qualidade, com eficiência. Uma coisa que eu queria trazer para vocês também para ajudar nessa história de gestão é a gestão do tempo, que é a gestão do tempo, é a matriz de Eisenhower, porque ela é muito fácil de entender, ela é muito fácil de aplicar, é uma ferramenta que vocês podem usar na vida pessoal, na vida profissional, e que começa a trazer até um pouco de paz para a gente, porque nessa posição de filtro de demandas, que é o secretário, que é a parte administrativa, nós nos deparamos muitas vezes com coisas que são muito urgentes e que nem são tão importantes. Mas naquele momento ela se tornou uma prioridade porque ela é urgente. Porque alguém não fez antes. Eu sei que a gente tem sempre esse meme, né? É urgente porque alguém não fez. Pode até ser. Mas às vezes tem a ver com uma legislação que surgiu, com um prazo muito apertado, porque, principalmente no serviço público, já que a gente está trazendo isso aqui, é importante você ter a mentalidade da estrutura geral. Então, quando a gente fala principalmente de um órgão federal, a gente está falando de uma decisão do presidente da República, que veio para um ministério, que desceu para uma secretaria, que desceu para a presidência do órgão, que passou pelo diretor, que chegou no chefe. Entende que tem todo um efeito cascata? Então, não dá para ficar chorando pitanga, sabe? Chorando leite derramado. Chegou na tua mão, você tem que fazer. E aí, como é que eu faço se eu tenho 5 demandas urgentes? Com alguma frequência isso acontece? E as pessoas... Eu ouço isso com frequência da minha equipe. Rafa, mas o que eu faço primeiro? Que você me pediu aqui 5 coisas urgentes. E aí, eu preciso ter clareza de, não, isso aqui é urgente, mas isso aqui é prioridade, eu preciso que você suba isso. Não, isso que eu te pedi hoje, não, faz o que eu te pedi ontem, ou não, faz o que eu te pedi agora, em detrimento de tudo, para tudo e faz. Por quê? Precisa da clareza disso, é importante, é urgente. E tem coisa, gente, que é super importante, que é muito bacana, discussões que vão levar para uma melhoria maravilhosa, mas que não são urgentes, ou que não são prioridade da instituição. E a gente precisa se adaptar a isso, principalmente no serviço público, que tem mudanças de prioridade contínuas, porque nós temos mudança, a política, sem dúvida nenhuma, influencia o serviço público, não é? Então, nós temos sempre mudanças políticas, mudanças de cargos, mudanças que refletem, obviamente, nas prioridades institucionais. E nós, dentro do serviço público, temos que ter flexibilidade para lidar com isso. Essa ferramenta é muito bacana para a gente conseguir ter uma análise de urgência e importância das nossas demandas. Um método que eu gosto muito de compartilhar, que desde que eu comecei a usar, melhorou muito para mim, a minha questão de gerenciamento do tempo, e eu sei que nem todo mundo se adapta, é o método Kanban.
E eu gosto de usar o Trello, não sei se todo mundo conhece, ou se alguém conhece, mas o Trello me atende muito bem. Eu acho que ele tem uma clareza visual nessa coisa de você conseguir montar um quadro sobre um determinado assunto, e dentro dele você criar colunas. Eu, particularmente, gosto de criar coluna pensando em o que está previsto, o que está em andamento, o que está concluído. Às vezes, dependendo do tema do quadro, eu crio mais alguma coluna. E aí, esses cartões são as ações. E uma coisa que é muito legal quando você consegue criar essa ideia do que é previsto, o que está em andamento, o que está concluído, é quando você puxa um cartão para o concluído, te dá uma sensação de prazer, de recompensa mesmo, tá? A gente é ser humano, nós precisamos desse tipo de recompensa para manter o funcionamento, gente, para ter o mínimo de motivação. Ai, Rafaela, eu não gosto desse negócio, não me adapto a essa ideia de fazer planejamento em computador, em site, não uso nem o calendário de celular. Tudo bem, tem seu caderninho? Você tem sua agenda? Eu falo muito isso para a minha equipe, porque tem gente que não gosta de usar o Trello, e eu deixo super à vontade. Eu dou acesso a todo mundo, mas eu não obrigo ninguém a usar o Trello. O Trello está lá aberto, eu marco as pessoas que usam, e quem não usa, a única coisa que eu peço é pegue o que eu coloco de prioridade que eu passo para vocês e monte o seu planejamento como funciona para você. Eu só preciso que isso seja atendido. Então, vocês entendem que eu não estou aqui falando só de uma ferramenta online. Para quem gosta, para quem curte, eu estou. Mas eu estou falando de metodologia, de conseguir se organizar, e isso pode ser para a vida pessoal também, tá? Que melhora muito a coisa do o que eu tenho vontade de fazer, o que eu preciso fazer, o que eu já estou fazendo, que aí eu consigo priorizar a ordem das coisas. E o que eu consegui fechar? E isso traz uma visão melhor do que a gente produz. É muito importante que a gente sempre monitore e gerencie o nosso próprio tempo e o nosso próprio desempenho. Que a gente compare o que a gente tinha de meta e o que a gente está conseguindo executar, porque é aí que a gente consegue ajustar o curso das coisas ou trocar as metas, tá? Porque às vezes nós superestimamos também, e isso é um problema. Às vezes, quando a gente superestima muito o nosso planejamento, fica uma sensação sempre de que você não consegue atender, que você não está produzindo, que não está sendo suficiente. E, na verdade, está existindo um problema de planejamento. Precisa ajustar as metas à sua realidade, a quantidade de horas que você tem, ao seu ritmo, porque cada um tem um ritmo de trabalho, tem gente que é mais acelerado, tem gente que produz super bem, mas é mais devagar, e a gente tem que entender que isso é a diversidade. Não dá para você exigir que todo mundo seja igual, porque isso é simplesmente impossível. Dentro disso, temos as habilidades comportamentais que são muito importantes para conduzir também essa atuação, porque sem elas não adianta você ter um ótimo planejamento, uma execução produtiva se você tem problemas de relacionamento, se você não consegue administrar a pressão que você recebe quando tem muita demanda, se você não consegue se adaptar às situações, pode até ser que você não se adapte rapidamente ou facilmente, mas que você crie ferramentas para que você consiga se adaptar. E isso tem sido mais forte de 2020 para cá, após o trabalho remoto e os relacionamentos à distância, porque o contato presencial, ele às vezes facilita algumas trocas. Tem gente que tem muita dificuldade, gente, de trocar uma mensagem. Eu me lembro de um chefe que eu tive, que eu conheci, na verdade, eu conheci na pandemia. Eu estava de licença gestante quando eu voltei, ele já estava, a gente não se conhecia, era uma pessoa de fora do órgão, e que os meus primeiros contatos com ele foram pelo WhatsApp, e eu tinha certeza que ele não gostava de mim. Eu falei, gente, ele não gosta de mim, definitivamente. Tem algum problema. E não era nada disso. Depois eu passei a atuar com ele e perceber que ele era uma pessoa muito presencial. Era do perfil dele. Então, o contato ali, o relacionamento no virtual era completamente diferente. Quando a gente estava no presencial, era outra coisa. E eu aprendi a lidar com isso, sem que isso deixasse impactar no meu desempenho. Quando eu recebia uma resposta que me parecia ser truncada, eu já sabia que não era isso. Era simplesmente uma questão da atuação dele. Nós temos sempre que buscar formas de desenvolver essas habilidades comportamentais, gente, porque isso faz muita diferença na hora de você ser escolhido. Às vezes você vê um profissional que você fala assim, nossa, aquela pessoa rende muito. Quando você dá um trabalho para ela, o negócio sai, mas é extremamente problemática para discutir. Não consegue ceder numa discussão, não consegue entender que chegou o limite, ou não consegue flexibilizar para a opinião do outro, não consegue. Esse tipo de habilidade, se você percebe que alguém já te sinalizou algo nesse sentido,
tenta buscar formas de desenvolver isso, porque, de fato, assim, não é só concurso, tá, gente? A coisa de habilidades comportamentais, cursos ajudam, treinamentos, quando possível, são sempre bons, mas sempre buscar feedback, eu acho que é o mais interessante nesse contexto, porque aí você consegue ter de forma mais prática uma ideia de como é que eu posso trabalhar nesse ponto específico. É aqui que eu tenho que buscar mais formas de regular, de me controlar, de me posicionar mesmo. Isso está muito ligado, gente, à saúde mental. Tá? Eu sei que pode parecer clichê, hoje em dia todo mundo fala sobre isso, mas não dá para a gente falar de desenvolvimento profissional, de perfil, sem a gente passar por aqui. Porque todas essas coisas que eu coloquei aqui, sobre meditação, se movimentar, buscar atividades, terapia, isso tudo é para um desenvolvimento pessoal que reflete diretamente na atuação profissional. Não tenho a menor dúvida disso. Então, precisa se desenvolver para que você consiga, com isso, impactar a sua atuação profissional. E por último, e não menos importante definitivamente, nós temos que pensar nas competências digitais, porque diante de um cenário de transformação digital, não dá para abandonar a ideia de que a gente precisa ter habilidades para lidar com ferramentas diferenciadas, com dispositivos e gerenciar informação nesse contexto. Então, o trabalho remoto, e aí pensando em serviço público principalmente, trouxe mais fortemente uma questão do ambiente online, que não era tão comum em todas as instituições, uma busca mais forte de simplificação de processos, que quem tem usado serviços públicos nos últimos anos deve ter percebido, uma facilidade maior, coisas que antes você demorava muito tempo e que tinha que ir presencialmente em algumas instituições que agora você faz completamente online. E maturidade de desempenho, porque isso é uma coisa que, e ainda isso está em desenvolvimento, tá? No serviço público, é uma pegada diferente para o serviço público, porque no privado já existia bastante disso, de metas, e no serviço público, como a gente ainda tem uma vinculação legal, aquela coisa da legalidade, a carga horária, ainda tem uma dificuldade de sair disso para produção, para o que eu realmente produzo individualmente, o que eu estou contribuindo dentro da instituição. Quem é do serviço público já deve ter ouvido falar em programa de gestão de desempenho, que é uma coisa que está se amadurecendo, está se fortalecendo dentro do serviço público e que está indo nesse caminho de busca por desempenho individual dentro do institucional. E, para isso, a gente precisa desenvolver as competências digitais, precisa saber gerenciar informação, porque é um volume absurdo, e não dá para você simplesmente ler tudo, acompanhar tudo, você tem que ter uma análise crítica para você conseguir absorver o que você realmente precisa, reter o que é necessário. Precisa lembrar da questão da privacidade, porque se você recebe demandas que envolvem informações privadas, sigilosas, não pode divulgar. Tem que lembrar que na questão digital nós temos os rastros, então não dá para a gente fazer papelão da instituição e acessar coisas que não deve, postar coisas, às vezes até mesmo nas redes sociais. A identidade digital é importante, a forma de se portar dentro desses meios digitais, tanto você como pessoa, como qual é o estilo da minha instituição para isso. A questão da segurança, que normalmente as instituições estão trabalhando para que tragam políticas de segurança da informação. Empatia digital, porque nós precisamos lembrar que ali é um ambiente de relacionamento mesmo que é a distância, e que a gente precisa ter respeito pelo outro, precisa se colocar no lugar do outro. Inclusive, gente, é importante mencionar isso com mais força, porque a gente está ainda num momento de gerações muito diferentes. Nós temos pessoas que não tinham o menor contato com a tecnologia, outras que acompanharam o nascimento do negócio, mas que ainda estão meio enferrujadas, e outras que já nascem hoje mexendo num celular. Então, as diferenças são muito grandes e a gente precisa, no atendimento, no tratamento das pessoas, sempre trabalhar de forma que todas se sintam incluídas e com possibilidade de terem seus serviços atendidos, suas necessidades atendidas. Pensamento crítico, porque a gente recebe muita fake news, né? Não dá para a gente acreditar em tudo que chega, tem que buscar conhecimento para usar as plataformas que a instituição determina, ou outras que não são do seu uso habitual, mas que eventualmente
podem ser utilizadas, como, por exemplo, as de videoconferência, saber editar uma imagem, editar um vídeo para uma comunicação interna, para ter conteúdos interessantes, saber se comunicar em canais diferenciados, respeitando a política da organização, e sempre ter uma linguagem adequada, a gente chama de etiqueta, né? Aquela coisa de você saber se portar, a mesma coisa da etiqueta ali no presencial, existe no virtual. Eu sempre brinco, por exemplo, letras maiúsculas. Você está gritando com a pessoa. Então, se você abusa desses recursos num WhatsApp, num e-mail, pode trazer um ar diferente. Até porque é importante a gente sempre lembrar que esses meios, eles são mais frios. Então, a pessoa lê com a cabeça dela, né? Ela coloca a entonação que ela quiser. Se você coloca letras garrafais, negrito, coloca recurso demais, isso pode soar ruim para quem está recebendo a mensagem. Então, as competências digitais são muito importantes e, diante de tudo isso, pensando em competências digitais, em aprendizado contínuo, em competências comportamentais, toda esse desenvolvimento pessoal que o profissional tem que trabalhar continuamente, não há dúvidas que o profissional de secretariado tem grande potencial para contribuir na efetividade dos serviços prestados à sociedade pelas instituições públicas. Ele pode contribuir para a gestão pública, mas para isso precisa sempre se colocar nesse papel de eu tenho como contribuir. Eu não sou só um anotador de recados. Eu não estou aqui só para... Antes era muito comum isso, né? O chefe ditava e o secretário anotava, até por isso que existe a taquigrafia ali na legislação, né? Então, o secretário tinha que anotar rapidamente o que estava sendo falado para fazer um documento, por exemplo, depois, mais para frente, para fazer ata de reunião. E, gente, assim, na boa, não tem condição disso mais. Se o gestor pede para o secretário, eu preciso que você resolva esse documento que precisa falar sobre isso, isso e isso. Fala 3 frases. Você precisa ter ali um arcabouço que te permita dissertar sobre aquilo. Então, quando um concurso público, por exemplo, coloca lá uma redação, ou quando um processo seletivo te pede para fazer uma redação, não é simplesmente para saber se você sabe acentuar e formar uma frase também, né? Porque com erro de português fica difícil. Mas para saber se você consegue desenvolver a coisa, se você tem coerência, se consegue ter coesão na hora de escrever. Então, não dá para a gente se colocar no papel reativo. Senão, realmente, aí fica difícil de defender a ideia de assessoria, de gestão. Dá para contribuir fortemente? Dá. Se a gente se colocar no papel de eu tenho perfil para ser um assessor de gestão. Então, o que eu quero trazer de reflexão nessa noite, depois de ver todas essas coisas em relação a perfil e a gestão pública? Qual é o contexto profissional que eu desejo para mim? O que eu quero? Eu quero ir para o serviço público? Ou não, isso não é para mim, eu prefiro a iniciativa privada? Diante disso, que perfil que eu tenho hoje? Quais são os meus objetivos em relação a esse perfil? Eu preciso trabalhar o quê diante disso? Qual é o meu plano? Em quanto tempo eu quero fazer isso? Quais são os meus próximos passos para que esse plano seja atingido em X tempo? Isso é fundamental para que você consiga, no futuro, ocupar a posição que você deseja. Então, para fechar essa ideia, eu trouxe um vídeo super curto, tá? Não é grandão que nem o do porquinho. Esse é o Murilo Gun, não sei se todo mundo conhece, ele era humorista, mas também é empresário, e ele tem um perfil muito diverso no Instagram, e ele às vezes traz algumas reflexões que são bem interessantes, e ele trouxe essa que eu quis compartilhar com vocês, é bem, bem curtinho mesmo. Eu tinha uma empresa de fazer site, produtora web. Nessa altura, estava começando no Brasil o movimento stand-up. Tinha uns malucos lá, Danilo Gentili, Rafinha Basto. Aí eu mandei mensagem pra eles, eu quero fazer também. Fazer ali 10 minutinhos no palco, e aí abri um portal na minha vida. E aí comecei aquela vida paralela, né? De tipo, eu trabalhando lá, fazendo proposta para cliente e alt-tab no Orkut, como é que tava a divulgação do meu stand-up que eu fiz. E não adianta, o alt-tab ele ia sozinho. O alt-tab pro Orkut pra ver como é que tava a divulgação do meu evento. Que é muito interessante, né? Quando o nosso coração tá em outro lugar. Aí não tem jeito. Aí, se você não seguir o coração, daqui a pouco começa a adoecer, o corpo começa a manifestar. Resumindo essa pergunta inicial, a minha jornada, eu resumiria, Carol, como uma jornada de sempre seguir o coração.
É bacana isso que ele trouxe, porque a gente está numa geração que está valorizando muito a coisa do trabalhar por prazer, que a gente tem que sentir muito prazer no que faz, tem que ser feliz no trabalho. E a gente sabe que a maioria trabalha porque precisa do salário no final do mês, porque tem dificuldades a serem enfrentadas e tem contas a pagar, e que não necessariamente por isso vai esperar algo tão desejado para começar a trabalhar, e que às vezes trabalha em um ambiente difícil, um ambiente que pode adoecer. Então, se hoje você está nessa situação de um ambiente difícil e que você não pode abrir mão, faça o seu plano. Começa a planejar. A coisa de seguir o coração não está errada. Tem que seguir o coração mesmo. Mas não esquece da razão. Você está buscando conhecimento, e aí eu trouxe até citações bíblicas, porque a Bíblia é um livro super conhecido por todos, e que dentro de Provérbios traz coisas muito interessantes. E esses versículos, o segundo, na verdade, são duas versões que trazem as frases de uma maneira um pouco diferente, mas que no final quer dizer isso, você precisa buscar conhecimento, precisa se desenvolver, traça sua meta, guarda os seus pensamentos e busca o que você gostaria para o seu futuro. Porque se você não planejar, aquela velha história, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E aí não adianta você reclamar toda segunda-feira, ou toda sexta-feira, ou toda quinta-feira, que está insatisfeito. Traça um plano. E se você já está onde você gostaria, que maravilha! Continue trabalhando para ser sempre um excelente profissional, para que você consiga ter dias que nem sempre vão ser bons. A gente não tem todos os dias felizes dentro do trabalho. Trabalho é trabalho, gente. Senão a gente não estava recebendo para vender essas horas. Mas não dá para a gente pensar só nisso, porque aí a saúde mental fica complicada. Então nós temos que buscar um equilíbrio da coisa, para que os nossos dias sejam produtivos, para que a gente se sinta importante no lugar que a gente está sendo contratado. Porque quando a gente tem esse senso de eu faço alguma diferença aqui, eu sou necessário aqui, o que eu faço bem. Não significa que eu sou melhor, não é isso, não é disso que eu estou falando. É de você ter consciência de que o que você está fazendo é o seu melhor. E isso te traz uma sensação de recompensa. E você consegue ter um mínimo de motivação para seguir em frente. Seja porque você já está no trabalho que você gosta, ou seja porque você está traçando um plano aí para poder melhorar. Então, diante disso, eu quero que você pense em como você está saindo desse nosso encontro, quais são os seus planos a partir de agora com essa informação que você obteve aqui hoje. Eu espero que tenha feito diferença para o seu pensamento, para o seu desenvolvimento, seja na vida pessoal ou na vida profissional. E que vocês consigam, a partir do dia de hoje, dessa nossa conversa, ter tirado pelo menos que fosse uma frase que tenha te dado algum insight para que você consiga ter uma vida melhor, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Obrigada, gente. Era isso que eu queria trazer para vocês. Vamos bater palminhas aí, gente. Vamos reagir. Descompartilha, Rafa, para você ver Vou o pessoal. descompartilhar. Acho que foi. Rafa, lindo, 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 lindo. Você é Obrigada. maravilhosa. Você trouxe assim, você fez uma contextualização da área de secretariado, que pode ser muito bem colocada tanto na área privada quanto na área pública. A tua fala, quando você diz que as pessoas perguntam se você é administradora, é porque o profissional de secretariado ele tem uma formação tão ampla, né? E ele é tão Exato. capaz de desenvolver qualquer coisa em qualquer organização que as pessoas acabam achando que a gente é formada em administração. Eu até sou formada em administração, mas antes disso, as pessoas perguntavam também. É porque a gente é muito criteriosa, muito metódica, muito Exato. responsável, nosso trabalho é de qualidade. Eu acho que o profissional de secretariado é muito abrangente, né? É Entende de multiprofissional, tudo um né? pouco, né? É, Exatamente. ele é multiprofissional. E quando você traz essas novidades aí para o mundo mais moderno, pós-pandemia, né? Os nossos alunos, eles. Então, a gente tem aluno aqui do Brasil inteiro, né? Então, pode ter um do Rio, pode ter um da Bahia, tem alguns profissionais públicos do Tribunal de Justiça, a gente tem muita gente da área pública, por isso que eu achei Bacana. pertinente trazer essa área, porque muita gente já atua na área e está só formalizando, né? Os estudos para terem aí
um certificado na área de secretariado, mas assim, foi tudo tão pertinente, sabe? A tua fluência, tão bom ouvir você falar, porque você fala com amor no coração. Você falou tanto de amor agora no final, mas você tem isso dentro do seu coração. Eu acho que é por isso que você é esse profissional esplêndido. Onde você trabalha, você é capaz de desenvolver assim uma cultura, um clima positivo. E evoluir, né? Porque você ainda está no processo de evolução, você ainda tem muito que Sim. crescer, né? Você continua estudando, e isso, assim, é um orgulho danado que eu tenho de você, que é o meu desejo para todo mundo que está aqui, né? Eu vou dar a fala para vocês fazerem a pergunta já já, gente. Mas é só para dizer que você é uma pessoa brilhante, que eu gosto muito, né? Obrigada, obrigada. E você sabe que eu também te admiro demais, gente. A Luciana, para mim, é assim, não tem como. Tanto que qualquer pessoa, até as minhas amigas da época da faculdade, minhas amigas pessoais, quando eu falo Luciana Marzon, ficam, Luciana Marzon, com ciúme, porque sabe que realmente eu tenho uma admiração imensa. E sou muito É, grata, porque boa parte desse conhecimento veio de você, não tenho a menor dúvida. é. E assim, é até bom que os alunos aqui saibam, né, que às vezes eu sou um pouco crítica com determinadas situações de professor-aluno, mas assim, eu fico com a Rafaela, porque quando a gente é crítico com um aluno, é porque a gente quer que ele seja o melhor possível, que ele dê o máximo dele, né? Eu costumo dizer que os meus alunos são um pouco dos meus filhos, mesmo que tenham a minha idade. Tem aluno que tem a minha idade, tá? Mas eu falo, é como se fosse meu filho, porque eu cuido com carinho, eu quero sempre o melhor de vocês. E eu quero que vocês cheguem tão longe quanto a Rafaela chegou. Deixa eu falar, parar de falar, porque já tá tarde. Mariana, pode falar. Vamos ligar as câmeras, gente, para a gente tirar uma foto bonita. Na verdade, eu já mandei mensagem para vocês, mas eu queria mais uma vez desejar assim, muito sucesso na vida de cada um, principalmente hoje, né, que é o Dia do Profissional de Secretariado. A gente tem rapazes aqui, tem moças. A nossa profissão ela é multigênero, né? É de todo mundo. A gente não tem nada tão amplo assim. Então, Mariana, por favor, pode falar. Liga o microfone. Tem mais alguém que quer fazer pergunta? Mariana, fala. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta se o secretariado ele abrange só a parte da administração ou tem outros setores também? É uma pergunta bacana, uma pergunta legal. Mas ele abrange todas as áreas, Mariana. Na instituição que eu atuo, o Inmetro, a gente tinha um presidente que a gente brinca que ele falava que o Inmetro vai do alfinete ao foguete. Então, nós temos áreas de metrologia diferenciadas, tem área de acreditação, tem área administrativa. E em todas elas, você observa a necessidade clara da atuação de um secretário. Não tem como uma diretoria, mesmo que ela seja técnica, não ter esse profissional para poder conduzir ali as atividades que são, por exemplo, do dirigente ou do diretor, depende da instituição, da estrutura, né? Mas independente da atuação da unidade, do produto final, esse papel ele precisa existir. Até mesmo, né, só complementando o que a Rafa falou, o profissional de secretariado é um profissional da área administrativa, né? Então, todas as áreas, né, profissionais, seja jurídica, administrativa, contábil, marketing, qualquer área médica, todo mundo É precisa de um verdade. secretário. Ele pode até não ter essa nomenclatura na carteira dele profissional, mas ele é assistente administrativo, ele é assessor executivo, e assim vai, né? Mais alguma É. pergunta? O pessoal tá meio envergonhado, né? Mas assim, eu não vou. Thaís, por favor. Oi, boa noite, Rafaela. Boa noite, professora. Boa noite. Eu tenho uma pergunta, porque assim, eu comecei a faculdade agora, mas eu nunca Você tá estive na falando área de de onde, Thaís? Tá da falando de rua, onde? porque tava muito barulho lá em Não, casa. não da rua não. De que lugar do Brasil? Ah, tá, eu tô aqui no Pará. Ai, que Olha que máximo. legal! Pois é, então eu nunca tive contato com a área do secretariado, né? Eu venho de vendas, eu sou promotora agora e tô tentando entrar na área, né? Com a ajuda do certificado. E eu tenho uma dúvida, na verdade, qual é a parte mais desafiadora, assim? É lidar com as pessoas lá dentro da equipe? É a parte de tecnologia,
né, de lidar com tecnologia ou a parte dos protocolos, da burocracia? Assim? Qual é a parte da profissão assim, que para ti é mais desafiadora? Olha, para mim, sem dúvida alguma, é o relacionamento. Eu não tenho dúvida, para mim. Eu não sou uma pessoa muito difícil de relacionar, mas eu acho que é mais desafiador porque a parte da tecnologia, do protocolo, você busca conhecimento técnico e executa. Diferente do relacionamento, porque principalmente nesse papel de secretaria, a gente lida com gestores variados. Então, você pode pegar uma pessoa que é super bacana, que é tranquilo de lidar, e pode pegar uma pessoa que é mais grosseira, que trata de uma forma mais ríspida, não necessariamente desrespeitoso, mas que seja mais frio. Então, eu acho, e fora os clientes, né? A recepção, dependendo do nível de secretaria que você atua, então pode ter ainda sérios problemas em relação à demanda dos clientes, porque aí podem ser pessoas que simplesmente ignoram a sua presença e acham que tem entrada com o diretor, com o chefe, e você precisa ter jogo de cintura para se manter nessa posição, recebendo bem as pessoas, tentando manter o controle da situação, gerenciando minimamente o caos em alguns momentos. Então, eu acho que o relacionamento é o mais desafiador. Por isso que eu bato tanto na tecla da questão comportamental e de desenvolver habilidades comportamentais, porque eu acho que ali é a grande virada. É a grande virada, né? E é o diferencial do profissional de secretariado. É, as soft skills é o que mais vale, né? Porque, assim, a nossa habilidade técnica, a gente aprende na faculdade, vocês estão aprendendo, mas lidar com outras pessoas da maneira correta, que é o diferencial, e que você tem que aprender com o tempo, né? Você também tem que querer aprender, você tem que estar disposta a aprender cada vez mais. Elis, da onde você é? Depois, a que falou antes, eu não perguntei, tinha um sotaque bom, mas eu nem perguntei para ela de onde ela era, desculpa. É a Mariana, a primeira, né? Mariana, você é da onde? Eu nem perguntei, desculpa. É do Nordeste, mas pergunta, Elis, pode perguntar. Diz de onde você é. Tá com o microfone fechado, Elis. Não precisa ligar o microfone, Elisângela. Eu acho que ela travou, né? Boa noite. Boa noite. Opa, boa noite. A gente não está conseguindo. Sim. Eu trabalho com o atendimento ao público e vejo que, devido àquele período da Covid que nós vivenciamos, lidar com as pessoas, depois disso tudo, acarretou em muitas coisas, né? De você ter um jeito de falar com a pessoa, de como você vai receber a pessoa, né? A mente das pessoas hoje são muito bem sensíveis, né? É verdade. Sim, e por isso é que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Quando a gente, no nosso tratar com o outro. Por isso que hoje em dia a gente fala tanto da questão da empatia, né? Porque às vezes uma palavra mal colocada pode surtir um efeito muito negativo na pessoa que está ouvindo. Não só a palavra, né? Falada, mas a palavra escrita também. Quando você escreve alguma coisa nas redes sociais, ou você escreve alguma coisa no WhatsApp, depende da forma de quem está lendo. Às vezes para você escreve uma coisa normal, uma frase normal, mas às vezes a pessoa do outro lado tá sensível naquele dia, ela pode ler e interpretar de uma forma grosseira, né? Enfim, você tem que ter muito cuidado com isso. Tá bom, Elis? De onde você é, Elis? Acho que ela tá me ouvindo. Gente, então, a gente não vai prolongar mais, porque a Tatiane, que está aqui conosco, que organizou o evento, e a professora Rafaela tem filho pequeno deve estar batendo na porta. Eu acredito que muitos de vocês estão a caminho do trabalho, a gente ainda não jantou. Então, assim, Rafa, eu queria te agradecer mais uma vez por essa parceria de sempre, que vai durar ainda muitos anos, né? Com certeza. Agradecer a professora Tatiane, que esteve aqui fazendo
esse carinho para a gente, né? Sair um pouquinho do ambiente dela natural e vir aqui para a área de secretariado, estar com a gente. E os nossos alunos que se disponibilizaram a participar desse evento presencialmente, síncrono, né? E agradeço muito cada aluno que está aqui. Professora Tatiane? Eu agradeço a todos. Excelente palestra, Rafaela. Não só para secretariados, né? Não só serve também como para pessoal, né? De cunho pessoal e de cunho feminino também. É tão bom ver Sim, uma mulher falando de outras mulheres sobre empoderamento, né? Que podemos, né? Eu hoje recebi um recado de uma aluna falando que, gente, eu vivia numa caixa e vocês me permitiram que eu saísse. Parece que eu não vi o mundo. E ouvir isso de uma mulher, né, que outra mulher é capaz de ser e de estar, é muito gratificante. Eu nada contra os homens, né, mas eu estou vendo a maioria de mulheres aqui, mas então, temos homens também. Temos homens também. vendo a maioria de mulheres aqui, então saiba que é possível, né, saiba que é possível, é palpável e nós podemos conseguir. E no demais, eu agradeço a todos. Uma boa noite. Já são 8h50, né? De você. Obrigada. Rafa, quer falar alguma coisa? Não, eu só quero agradecer mesmo, agradecer pela oportunidade e agradecer a todo mundo pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso. Eu só queria tirar uma foto da gente, Vamos rapidinho. foto. Vamos tirar uma foto, gente? Abrir câmera para a gente registrar aí uma evidência. Sala cheia, os rapazes também, se tiverem coragem, né? Depois que a gente está falando de mulher. A gente tem aí o Joel, a gente tem o Lázaro. Vamos tirar uma. Vamos abrir a câmera, gente. Elisângela, Lorena, Maria Francineide. De câmera fechada para pedindo para abrir a câmera. Vamos lá. Rapidinho, gente. Joga o cabelo para um lado, joga o cabelo para o outro, que o nosso maior medo é o cabelo. A gente fica aqui, ó, procurando na câmera. Mariana, Nilza, Mary. Vamos abrir a câmera, gente. Elisângela, Larissa. Ó, até um ursinho vai sair na foto aí, ó. Ursinho é bondade minha, né? De nariz vermelho. Então tá, vamos tirar a foto só conosco mesmo. Vamos lá. É isso, gente. Muito obrigada. Rafa, meus alunos, minhas alunas, a Tati, um beijo para vocês. Bom descanso para todo mundo, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Oi.